Hoje é um dia de muito vento, o que eu tô sentindo que vai atrapalhar a nossa gravação de hoje. Mas eu tenho fé, eu vou gravar mesmo assim. Eu sou teimosa. Tem esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, do Christopher Vogler, que foi traduzido pela Ana Maria Machado, tem um prefácio escrito por ela, chamado A Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores. É um livro muito interessante porque ele mostra os arquétipos dos personagens de filmes, best-sellers, coisas do tipo. E eu acho interessante a gente conhecer esses arquétipos e ver como eles funcionam, como se dá essa coisa, né? Mas ele cita muito A Jornada do Herói, de um outro autor, Joseph, esqueci agora o sobrenome do Joseph, mas enfim, vocês já devem ter ouvido falar sobre A Jornada do Herói também. Mas, enfim, eu queria muito falar sobre o processo da escrita e tal, tem até um artigo no Medium, ou Medium, então eu já não sei como falar o nome desse aplicativo, que a gente colocou lá sobre escrita e coragem, relacionando esse livro com o livro da Fernanda Young, Estragos, que para você escrever é muito mais importante você ter coragem de se mostrar do que você ficar tentando montar uma fórmula perfeita para criar a sua personagem. Eu acho que o propósito do vídeo de hoje é um pouco mais, como é que eu posso dizer, complexo. Esse livro do Christopher Vogler, ele usa um termo, ele tem um capítulo que ele fala sobre, deixa eu só lembrar aqui, os arautos. Eu não sei se vocês sabem o arquétipo do arauto. Quem conhece a história da Idade Média, quem se interessa por essas histórias deve conhecer um pouquinho esse termo. A cavalaria os arautos da cavalaria medieval, né, eram os personagens, eram as pessoas que lançavam desafios assim dentro do livro, dentro do contexto literário ou cinematográfico. São as pessoas que lançam desafios e são os que anunciam a vinda de uma mudança característica, de uma mudança significativa para a história, né? O famoso de repente que faz toda a história se tornar interessante. Aliás, eu acho que é aí que a gente chega num ponto muito importante. Num ponto que vai além dos livros, além dos arquétipos de personagens, além dos filmes, além dos roteiros cinematográficos, além das peças teatrais, além de todo esse mundo que a gente cria, esse mundo baseado na literatura. Eu acho que quando nós, seres humanos que não somos personagens, ou somos personagens de uma vida real inventada por Deus sabe quem, ou pelo próprio Deus, Deus não é Manuel Carlos, definitivamente. Eu acho que a gente também, uma das coisas que eu gostei muito desse capítulo do Christopher Vogler sobre arautos é porque eu acho que é muito compatível com a nossa vida, com a realidade, né? Eu acho que existe essa questão do arauto. Existe aquela pessoa ou aquele acontecimento que nos leva a uma certa mudança, né? Ou que anuncia uma mudança, ou que nos avisa, tal coisa vai acontecer e você precisa se preparar e fique esperto. Eu achei muito interessante o Vogler colocar isso porque durante boa parte do livro, eu ainda não cheguei nem na metade, mas durante boa parte do livro ele fala muito sobre os arquétipos, sobre o herói, como ele tem que ser e tal, que tem um vilão, não sei o quê, e aquela coisa que a gente já sabe. E como se ele padronizasse e mostrasse como aquilo às vezes, como essa forma, né, como esses clichês são chatos, e realmente são muito chatos. Mas quando ele chega na parte do arauto, eu acho assim super interessante, eu acho que rola uma identificação muito grande. E durante já tem umas 2 semanas que eu, como integrante do Refazenda, né, como administradora, coordenadora, faço tudo e botar essa galera pra frente, eu fico pensando o que move a gente, né?
A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de 1 trilhão de coisas. Mas a gente tem muita vontade de fazer e a gente vive um momento, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que vontade não é suficiente, né? Só que eu sempre achei que a vontade é suficiente, assim, porque é muito mais importante, é muito mais relevante você ter vontade de fazer alguma coisa, porque isso te dá determinação e te faz lutar por aquilo, do que você simplesmente ter os recursos, mas você não dá a mínima, sabe? Você não tem nenhuma disposição para fazer porcaria nenhuma. Então, o que move a gente? Essa é a pergunta. O que nos move? E quando eu vi essa questão do arauto, quando eu vi o Vogler falando sobre arauto no livro dele, algumas passagens eu até sublinhei porque eu achei super interessantes, né? A função dramática do arauto é justamente a motivação. Eu acho que é isso que falta pra gente, mas talvez não falte, porque existe essa diferença, né? Quando a gente é espectador, quando a gente é leitor, né? A gente lê um livro, vê um filme, uma série, e a gente vê aquele personagem vivendo aquele momento em que ele precisa ser motivado, em que ele precisa dar um empurrão para ir para frente, né? Às vezes a gente mesmo fica interagindo com aquilo e vai, meu filho, vambora, vamos agir, vamos fazer alguma coisa, acorda pra vida. Então, a gente consegue reconhecer que o cara, né, que o suposto herói precisa de motivação. Mas a gente, na nossa vida real, é um tanto incapaz de perceber que nós também precisamos de motivação. E nós também precisamos de algo que nos motive, que nos mostre, ó, vamos caminhar, vamos continuar seguindo, que nos empurre, que nos cutuque, que nos belisque. Então, é muito interessante isso, porque a gente consegue enxergar quando a gente está de fora, mas quando é com a gente dificilmente enxerga isso. Tem aquela frase clássica do filme da Amélie Poulain, que eu tenho certeza que a galerinha cult vai lembrar muito bem, né? São tempos difíceis para os sonhadores, ou então, como diria Dumbledore, lá no Harry Potter e a Ordem da Fênix, ou no Cálice de Fogo, não sei, que ele fala: tempos difíceis estão por vir, Harry. Tempos difíceis sempre estão por vir. Mas a gente sempre esquece que dificuldade não é sinônimo de impossibilidade. Bom, eu acho que os arautos estão aí nos livros, nos filmes, nas peças, para nos mostrar isso. É muito fácil a gente enxergar de fora, como eu falei. A gente tem que enxergar, a gente tem que aprender a aguçar os nossos sentidos para conseguir ver na nossa própria vida o que é que nos move e o que é que a gente tem que fazer para melhorar a nossa caminhada, talvez desviar o rumo, ir para outro caminho, ir por outro caminho, não sei, mas o que é que a gente tem que fazer para chegar ao nosso destino. E talvez o destino seja outro, seja diferente do que aquele que a gente planeja, mas enfim, seja o melhor pra gente. O que importa é a gente pensar que, por mais que nos livros e nos filmes existam os heróis que os roteiristas inventam, os heróis não são heróis. Eles são heróis porque eles estão ali com aquela função, né? E na hora de você elaborar o roteiro, o livro é muito mais fácil você ter esse padrão de arquétipos para construção da história. Mas a verdade é que heróis são fictícios e a gente é de verdade. Então a gente tem que usar a nossa verdade para enxergar o que a gente é. Na verdade, eu fiz esse vídeo porque é uma coisa pra mim, também pra toda a galera do Refazenda que tá se sentindo um pouco perdida, porque às vezes a gente não sabe aonde a gente vai chegar e como as coisas vão fluir, porque as coisas estão muito difíceis, a gente tá vivendo uma crise financeira absurda, as pessoas não acreditam na gente, as empresas não acreditam na gente. A gente tem que aprender a enxergar os nossos arautos e o que nos move. A gente tem que descobrir o que nos move e investir nisso, apostar nisso, acreditar nisso. E principalmente acreditar na gente. Esse não é um vídeo de autoajuda.
Mas é um vídeo também pra gente reconhecer a suposta diferença entre heróis e pessoas de carne e osso que realmente existem, que são os leitores ou espectadores, as semelhanças e diferenças entre essas pessoas. Os heróis são projeções nossas, né, do que nós somos. E o que a gente tenta, na maioria das vezes, é ser uma projeção daquele herói que a gente tanto admira, de um livro, de um filme, de uma série, uma figura pública existente, que a gente acredita que, enfim, um cantor, um artista, sei lá. Eu acho esse vídeo importante pra gente ter uma noção de que a gente precisa continuar lutando. Os tempos estão bem difíceis para os sonhadores, sim, mas isso não significa que a gente deva deixar de sonhar. Isso é o mais importante de tudo. É isso.